Salve, galera! Tamo aí, mais um episódio do Pode Paz. E afinal, pode paz? Pode Pode. demais. Aí sim. Hoje, nesse episódio, estamos aí com a galera de português, galera. Estamos aqui com o Guizão, né? E Dona Dani chegando aí para nós, para dar esse salve pra gente aí na nossa prova de português, que vocês vão enfrentar aí no Paz. Português que é literatura, português que é redação e português que é gramática também. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que vocês chegaram no Jovem de Expressão mesmo, hein? Eita, vou começar que eu cheguei primeiro. Nossa. Deve. Meados de 2016, eu estava fazendo a licenciatura na UNB, lugar que vocês vão entrar. E aí tinha o Jovem de Expressão lá perto da minha casa. E eu cheguei lá, oi, Rodrigo, posso dar aula aqui? Aí ele, substitui um professor aí. E aí, desde 2016, eu tô nessa brincadeira. Quase 7 anos. Eu já sou mais recente. Tem uns 3, 4 anos atrás, que por meio de colegas professores, Dani eu encontrei também dentro do Jovem de Expressão e nos tornamos grandes amigos. É um local onde a gente consegue realmente fazer e aprofundar relações, né? Então, sempre gostei de dar aula, então apareceu essa oportunidade de dar aula no Jovem de Expressão. Tô aí também nessa brincadeira. Cara, é muito massa, né? Porque isso lembra muito a questão dos cursinhos populares, né? Dessa educação popular. O quanto que o cursinho, mais do que conteúdo, né? Mas é uma relação entre professores, alunos, coordenação, espaço, e é muito legal. Eu lembro da primeira aula da Dani, velho. A Dani deu uma aula, assim, excelente, que eu fiquei, caraca, que aula, velho. E aí a Dani saiu da sala e, ai, Rodrigo, eu tô muito nervosa, não sei o quê, foi bom. Foi uma Foi a minha aula primeira ótima. aula, você Aí sabe. ela veio com essa coisa. Essa foi minha primeira aula. Eu, tá. Cara, que privilégio, velho. Que Que privilégio. legal, fico E que feliz. privilégio ter vocês assim com a gente lá colando junto, né? E dando essa força, porque o nosso projeto é esse, velho. É colocar a periferia realmente no centro, colocar a periferia Com em vários certeza. espaços, e um desses espaços que é importante a gente ocupar como pessoas periféricas, como corpos periféricos, é a universidade. Tá bom? E já pergunto para vocês, e aí, que língua portuguesa é essa cobrada na prova do PAS? O que é esse português aí? O que cai lá? Conta um pouquinho, Gui. Bom, português cai em, como você já até evidenciou, em diferentes perspectivas, né? A gente tem várias frentes aí no português, na língua portuguesa, e uma delas a gente pode começar até pela gramática, que é muito o medo dos meninos. Norma gramatical, sim, mas sobretudo interpretação de texto. Então, tava até dando uma olhadinha nos últimos episódios, né? E a galera de matemática também já falou que a interpretação é algo fundamental e tá dentro aqui da nossa alçada. E passa por toda a prova. Vai passar por qualquer texto que cai na sua prova, seja ele de biologia, de química, de física. A prova do PAS é uma prova muito intertextual. Gosto de duas palavrinhas que resumem muito a prova do PAS, que é a intertextualidade e a multidisciplinaridade. Ou seja, a gramática vai aí perpassar qualquer tipo de texto, porque qualquer texto que está na prova é um texto que é passível de verbalização, seja ele escrito ou seja ele imagético, e você precisa dominar essas habilidades que a própria. Mais do que a gramática, né, amiga? Acho que a linguística propõe. A gente fala de gramática, a gente precisa saber das regras, da colocação da vírgula, por que que aquela vírgula tá ali. Então, conteúdos aí que o menino precisa mobilizar, que aparece frequentemente na prova do PAS, é o domínio do uso da vírgula, por exemplo, que a gente usa na redação, mas que também vai ser perguntado para ele nos itens tipo A sobre textos, independente do conteúdo. Ele vai precisar ali aplicar seus conteúdos gramaticais dentro daquele texto. O que mais? Quando o Gui traz a ideia do conteúdo gramatical, é importante também, eu acho, da gente lembrar dos mecanismos de construção textual, coesão, coerência, que estão diretamente relacionados com a interpretação, né? Então a gente não pode, eu ia falar, não, infelizmente não pode fugir, mas eu diria que felizmente. Porque além da gente pensar no aluno com todo esse arcabouço linguístico que ele vai adquirindo ao longo da jornada escolar, é importante também valorizar e pensar sobre os repertórios que ele vai encontrar ao longo do caminho, tanto os repertórios da própria vida, da própria jornada,
assim como os repertórios que ele vai adquirindo, né? O Paz estimula esses repertórios por meio das obras literárias, musicais, artísticas, né? Para, enfim, de fato, construir um estudante mais crítico, mais atuante e que esteja ali pronto para ingressar na Universidade de Brasília, né? Aliás, não pronto, eu diria, né? Mas entendendo que a universidade é a pluralidade e o respeito à diversidade, sobretudo. Total. Muito bom, muito bom. Eu acho que quando eu lembro da parte de português, pelo menos na minha experiência como aluno na prova do PAS, foi a questão das obras, né? E como algumas obras ali foram importantes para minha construção como pessoa. E eu pergunto para vocês sobre as obras, quais que vocês destacam, né? Nessa primeira fase, segunda fase, terceira fase, de forma geral, quais que vocês destacam e qual é a comunicação que essa obra faz com a nossa realidade do hoje, do ontem e do que pode ser o amanhã? Ah, eu sou suspeito para falar, porque eu amo as obras selecionadas pelo Sebrasp, Hum. pela prova do E esse PAS. ano mudou, né, Gui? Mudou o PAS 1, primeira etapa, tem uma nova matriz de referência. A gente sempre chama atenção para o candidato ter esse contato prévio com essa matriz de referência, porque é nela que vão estar as obras selecionadas. Cada etapa tem uma matriz de referência, primeira, segunda e terceira. E falando da nossa perspectiva aqui, que é a perspectiva da literatura, cada primeira, segunda ou terceira etapa tem as suas obras específicas. O interessante é que elas fazem um percurso histórico, uma cronologia que une, né? Começa na primeira etapa estudando os textos mais antigos, passa para a segunda, textos um pouco mais modernos, podemos dizer assim, e na terceira etapa, onde é cobrado mais conteúdo da literatura contemporânea, do modernismo, que são os conteúdos que eles veem na terceira série. Interessante porque, pensando nessa lógica, o que seria mais difícil de se tratar seriam os textos mais antigos, que estão numa linguagem mais complexa, que não tão utilizada hoje em dia, mas o Paes ele pensa também nisso, trazendo algumas obras contemporâneas na matriz de referência da primeira etapa, né? Como, por exemplo, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade, que estão no modernismo brasileiro e são estudados na terceira série, portanto, cobrados no Paes 3, são aí obras selecionadas para o menino do Paes 1. Então ele já tem esse contato com a literatura contemporânea para não ficar tão assustado logo de cara, mas também vai precisar mobilizar o conhecimento dele acerca das escolas literárias, né, desses períodos que a gente chama estilos de época mais antigos. E o interessante é que ele acaba tendo essa noção histórica de construção do Brasil, não só pela perspectiva do colonizador de Portugal. A literatura portuguesa está na matriz de referência da primeira etapa, mas aí ele consegue já na primeira etapa questionar essa colonização, né? Essa imposição de um pensamento eurocêntrico a partir dessa passagem da literatura brasileira e desse contato já lá com a literatura contemporânea. Esses debates eles estão frequentes dentro do âmbito literário, com toda certeza. Cara, muito bom. E aí, Dani, quais obras você destacaria aí Eu nesse acho percurso? interessante, uma vez até falei isso em aula, o quanto que existe assim eu diria até um pouco de uma dicotomia entre o erudito, entre um Gregório de Matos e um popular, o Emicida, por exemplo. E o quanto que os estudantes precisam ter mecanismos e até um arcabouço para entender essas diferenças e valorizar a importância também do erudito, né? Até para formação, para entender algumas coisas. A gente entra em sala de aula e vê uma grande dificuldade dos meninos com Gregório de Matos, né, com Barroco. O Gui sabe, por causa das infinitas antíteses, por causa dos hipérbatos, por causa de uma estrutura de um rebuscamento linguístico muito aprimorado do português mais arcaico. E a gente tem o Emicida. Então, eu gosto muito de destacar o Gregório de Matos, porque eu acho que o Gregório, ele é. Primeiro que eu amo o Gregório, eu amo Boca do Inferno. E eu acho que ele traz uma reflexão muito interessante sobre o ser humano, sobre. O Barroco mesmo traz um pouco dessa questão, dessa dualidade humana entre o que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é bonito. É, assim. Nos recônditos do nosso ser, o que esconde a hipocrisia, ele leva adiante a hipocrisia. Tem aquele poema, Triste Bahia. Triste Bahia tá na matriz? Foi trocado agora Foi para trocado, tá nova com pelo poeta Descreve a o Bahia, poeta descreve a Bahia. E que não é são tão poemas que diferente. sempre estão na matriz. O poeta descreve a Bahia e
Triste Bahia, Uhum. né? Que é o quê? Uma crítica ao governo da época. Que aí a gente, eu acho que é aquele gancho que nós, professores, acabamos por mediar. O poeta descreve a Bahia é século XVI, certo? Século 16, XVII. 17. E hoje a gente ainda tem questões governamentais que envergonham o brasileiro. Total. Então, é aquele gancho do estudante pensar: peraí, professora, ele estava lá em 1660 falando isso, século XVII, e hoje a gente passa pelos mesmos problemas? O que está acontecendo? O que falta? Então, eu acho que esse é um paralelo interessantíssimo entre o que é antigo e um moderno. A gente vê o Gregório de Matos do século XVII e está em contato com uma Clarice Lispector, com Felicidade Clandestina, Com certeza. né? Que é um texto que discute a questão da classe, questão de raça também. Eu acho que o estudante precisa disso, assim, desse jogo de cintura entre o que é erudito, o que é popular, o que é antigo, o que é moderno, o que é colonial e o que é decolonial, né? Hoje eu acho que é importante a gente ter esse olhar também da decolonialidade. Total. O Enem está puxando para isso, o PAS está puxando para isso. Então, o estudante não pode, assim, fingir que não está vendo o que está acontecendo, e as obras direcionam ele para esse olhar. Com certeza, é o que a gente falou sobre a questão da intertextualidade e da Sim. multidisciplinaridade, que o campo das artes manipula, né, e mobiliza muito bem. Sim. Então o país ele se aproveita muito disso, cobrando itens dentro do texto literário de gramática, de história, sociologia, filosofia, e aí entra também a questão da multidisciplinaridade. Sim. Ele conseguir relacionar dois textos totalmente diferentes e achar relações ali e cobrar em um único item, por exemplo, duas obras do Pais, e ao mesmo tempo cobrar diversas disciplinas e mobilizar diversos conhecimentos a partir de um trecho de uma obra, de um trecho de um poema do Gregório, de um trecho de uma narrativa da Clarice, de um trecho de um romance do Adolfo Caminha. E ao mesmo tempo conseguir trazer esses debates que são contemporâneos e que vêm aí se atualizando com o tempo. Então, o Paes adora falar sobre representação feminina, Sim. representação negra, o impacto dessa cultura africana, da cultura indígena, nos nossos costumes O perigo da atuais. história única. Perigo da história Quanto é única, perigoso, perfeito. né, existir uma história única. Então, eu acho que isso que o Gui traz é também, eu diria que o estudante do ensino médio, ele é chamado para a criticidade e ele é também convocado urgentemente para a sensibilidade ao que está acontecendo em volta dele, né? Não basta ser só crítico, você tem que ser sensível. O que está acontecendo? Veja, o que está acontecendo no mundo, né? Estamos em paz? Não estamos. E aí, o que a gente precisa entender? Da onde que surge o conflito, né? Não basta se posicionar. É preciso entender antes de se posicionar, né? E nada melhor do que a poesia, nada melhor do que a literatura para a gente poder debater sobre isso, né? Cara, muito bom, muito bom. Lembro assim, acho que talvez foi um primeiro choque meu na UNB. Os primeiros semestres é que me veio uma sensação que no terceiro ano eu me sentia tão inteligente, porque no terceiro ano a própria prova cobrava não só o conteúdo, mas que você fosse a exposições, que você frequentasse o cinema. E aí eu vim no colégio público chamado Setor Leste, ali na Asa Sul, e o colégio incentivava muita gente, vários projetos, e mandava a gente para exposição, e fazia várias vivências, e eu tinha muitas leituras de várias coisas por conta das obras do Pais. E aí, quando você chega na universidade, você acaba focando em um campo, né, de estudo, que no meu caso foi a sociologia. Meio que teve um tempinho que eu fiquei, ai, queria entender um pouco mais de química por conta daquela obra, por conta daquela coisa que eu aprendi nas obras do Pais. E é legal pensar também, né, que o próprio dessa interdisciplinaridade é que os professores de matemática trouxeram a questão da interpretação de texto, o quanto que é importante para interpretar as questões de matemática. Quando fala também em literatura, eles trouxeram também que algumas palavras, tipo, uma das diferenças da prova do PAS para outras provas, é que o PAS usa algumas palavras que, velho, você tem que saber, que senão você não vai nem entender o que a prova está cobrando. E aí entra a questão da literatura. E por falar nessas diversas provas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a diferença do PAS em relação a outras provas de seleção, como o Enem, o vestibular tradicional da UNB. Que é qual a diferença no português e principalmente na redação? Dani, vai lá. Pois eu quero te ouvir também. Com certeza.
Bom, em relação ao PAS, a grande diferença entre PAS, Enem, vestibular tradicional da UNB, sem dúvidas, é porque o PAS passa uma lista de obras que devem ser lidas antes. Então, no Enem isso não acontece. No Enem você pode ter uma obra que você viu no primeiro ano do ensino médio até uma que você viu no terceiro ano. Então, pensa na extensa lista de obras que você, estudante que está aí me assistindo, nos assistindo, vai ter que pensar. Gregório de Matos, Carlos Drummond de Andrade, Luiz de Luiz de Camões, Camões, né, Machado de Graciliano Assis Ramos, e enfim, todos. todos. Pensem aí numa lista imensa dos autores que vocês estudaram durante todo o ensino médio. Acho que não consigo nem contabilizar aqui. Enquanto o PAS te dá uma lista ali restrita para você estudar, porque a partir daí você vai, de fato, fazer sua prova. O vestibular tradicional do ANB é a mesma coisa. Desde o primeiro até o terceiro ano, você vai ter contato com obras contemporâneas também. Então, de fato, é bem mais difícil, se eu puder dizer assim, quando não existe essa lista restrita do que precisa ser estudado. Em relação à redação, a grande diferença que eu vejo, Gui, eu não sei, fora alguns outros aspectos mais específicos, a grande diferença é o tema, né? O Enem sempre vai te trazer um tema com uma problematização social, a partir dos problemas sociais já existentes no país. Já o PAS vai te trazer um tema filosófico, né? Para, a partir dele, você produzir uma problematização ou algo que consiga te dar um guia para fazer a sua redação. O que que você acha, Gui? Já vou puxar essa parte aí do tema também. E para o texto cobrado. Sim, O Enem só cobra texto dissertativo argumentativo. sim. O E gênero, né? sempre isso. O gênero, a tipologia textual, que são dois termos que precisam ser mobilizados, né? Porque tipologia remete à estrutura da língua. Então, o que que difere uma argumentação de uma narração? Na narração, eu tenho uma história sendo contada a partir de ações que os verbos vão trazer. A argumentação, eu preciso de um posicionamento e de argumentos que comprovem esse posicionamento. Então, apesar de o PAS, também o vestibular, gostar muito da argumentação, que é o tipo de texto mais complexo a ser construído, o PAS 1 já cobrou um texto narrativo. O vestibular já cobrou um relato pessoal, Carta também. carta argumentativa, carta aberta. Então, são gêneros que mobilizam estruturas diversas. E a gente precisa tomar cuidado com isso dentro do PAS. Então, o PAS 1, ele vai desde o texto narrativo ao texto explicativo, expositivo meramente, para ir para o argumentativo. O PAS 2 gosta muito do texto dissertativo argumentativo. No PAS 3 eu já tenho essa mobilidade um pouco maior na argumentação. Desde o artigo de opinião, Opinião, também isso. já foi cobrado no vestibular da UNB, e pode vir a aparecer no PAS. A gente costuma dizer que a UNB ela é muito imprevisível. Então, você pode esperar qualquer tipo de texto, qualquer tipo de tema, desde o mais social ao mais filosófico. Mas, em se tratando das questões também, a gente pode pensar a forma de cobrança desses conteúdos, porque o Enem gosta muito da interpretação, desde os textos mais antigos até os mais contemporâneos. Já o PAS ele gosta de contextualizações. Sim. Então é o texto dentro do século X, a partir de um acontecimento histórico Y, e mobilizar isso dentro da cobrança das questões também dos itens. E então o PAS, eu creio, eu vejo, né, o PAS cobrando de modo mais amplo e aproveitando de todas as formas possíveis, de todas as perspectivas possíveis, aquela obra que ele está selecionando na matriz de referência. Então é muito bom, porque o debate ele se amplia, né? E a gente consegue partir de diversos pontos diferentes para discutir inúmeros temas, né? Sim. Inclusive de redação. Redações que trazem aí trechos de obras do Paz e abordam as temáticas que as obras já trazem. Muita gente pergunta: pode utilizar as obras do Paz como repertório sociocultural da redação? Qual é a Com resposta? certeza, com Deve. certeza. Pode obras do Paz na redação? Pode. Sim. Pode demais. Eu fico Pode pensando, PAS. pode PAS, né? Pode Paz. Vocês tiveram aí um ano inteiro só estudando essas obras. Por que não usá-las? É para usá-las, tá? Não tenho dúvida. É o primeiro ponto de partida, né? O Sim. primeiro é o conhecimento de mundo
sua construção enquanto indivíduo, segundo obras do Pais, sem Exatamente. dúvidas. Cara, muito bom, muito bom. Eu acho assim uma prova bem completa mesmo, né? A gente está no momento de transição, né? Que está reformulando algumas matrizes. A matriz do País 1 já foi reformulada. Provavelmente ouvi falar que ano que vem já vai sair as duas novas matrizes, tanto do País 2 quanto do País 3. Mas vamos esperar. Mas é uma prova completa no sentido de que ela te dá um conteúdo muito bom, um conteúdo que dialoga com a sua realidade, querendo ou não, com a sua realidade, tanto do agora, quanto do passado, quanto dos possíveis futuros que a gente terá como sociedade. E que está tudo ali na matriz. As obras que vão cair tá ali, às vezes até a forma, o que que vai ser cobrado tá ali nas habilidades e competências. Então, a prova que ela é bem completa, mas uma coisa até que a gente trocou uma ideia lá no comecinho, né, quando a gente teve um encontro com todos os professores aqui, é que essa informação às vezes não chega para os estudantes, né, na maioria das escolas públicas, né? Mas voltando aqui para o assunto do PAS, eu queria perguntar para vocês, para a gente já ir caminhando para o final, cada etapa, quais são os conceitos, quais são os conteúdos que você daria destaque ali em cada etapa para a galera que vai fazer a prova daqui a alguns dias? Bom, não tem, para mim, no meu entendimento, não tem como fugir das obras. A lista de obras é diferente todos os anos. Então, existe ali a obra, as obras do Paz são um ponto de partida para entender o que vai ser cobrado. E o próprio conteúdo que você estuda na escola, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, ele é ali uma referência também porque vai ser cobrado em termos de gramática, em termos de até literatura, tá? Então não foge muito disso. Então eu acho importante valorizar o que vocês têm estudado, tanto na escola quanto dar um foco nessas obras do PAS. Uma coisa também que eu noto muito no PAS, que é bastante cobrado, é a questão da sintaxe. A gente não pode perder de vista, enfim, todas as estruturas gramaticais sintáticas, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Período Não, simples, né? período simples, período composto. Não que vá ser cobrar, isso aqui é objeto, isso aqui não é. Não, mas para que o estudante entenda aqueles mecanismos responsáveis pela construção do texto. Então, isso é fundamental, acho que para as 3 etapas. Em relação ao que se difere de conteúdo, é mais ou menos estar na matriz de referência e as obras que precisam ser estudadas. Acho que não tem algo específico que eu possa destacar nesse sentido, né? Alguma... A gente consegue pensar setorizadamente. Como a Dani falou, gramática. Período simples é principalmente enfocado na primeira série. No PAS 1 eles acabam cobrando mais, né? E aí, fora o que a gente já conversou aqui sobre o uso da vírgula, sobre, o PAS adora aqueles itens de, se eu reestruturar essa frase, Isso. muda semanticamente e mantém a correção gramatical. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado também. Já a segunda série, eles acabam cobrando mais o período composto, a classificação das orações, orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais, De reduzidas. infinitivo. E em questão de obra do País de Literatura, a gente tem uma demarcação bem nítida. O País 1 acaba com obras literárias, algumas contemporâneas, para fazer esse link, mas começa na literatura portuguesa da Idade Média, Trovadorismo. trovadorismo, onde começou, né, a se fazer literatura com a língua portuguesa. Depois parte para um contexto mais moderno. Então, Idade Moderna, século XVI, Luís de Camões. A gente tem hoje 2 poemas do Luís de Camões. A gente tem uma relação interessante até com o poema do Petrarca, que é italiano. Isso que eu ia falar também do Petrarca. Se não é amor, qual é esse sentimento? Para poder fazer esse link do século XIV para o XV, a passagem da Idade Média para a Moderna, e vai para a brasileira. País 1 foca muito na era colonial. Então, quinhentismo tem trechos da Carta do Pero Vaz de Caminha hoje. Barroco, poemas do Gregório de Matos. E 2 trechos também do Sermão do Padre Antônio Vieira. E depois o arcadismo com Cláudio Manuel da Costa. Pronto, fechou a era colonial no Brasil. Vai para o País 2, século XIX. E todas as escolas literárias que eles aprendem no século XIX. Romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo e suas obras ali. Então o País ele se preocupa em fazer esse percurso histórico, né, pela literatura. E depois, País 3, pré-modernismo, modernismo
literatura contemporânea. As 3 gerações do modernismo e literatura contemporânea. Isso, e aí mobilizar todo esse conteúdo de gramática nessas obras, em outros textos, para ficar atento à utilização da acentuação também, qual é a regra de acentuação, ficar ligadinho. É importante, são dicas preciosas, né? Sim. Palavra X é acentuada de acordo com a regra das paroxítonas, por exemplo. Então, são conhecimentos até anteriores ao ensino médio que a gente tem que mobilizar, que a gente está sempre de olho. Aí é muito interessante porque a gente acaba treinando, né, muito com os meninos nessa reta final, e a gente pede muito esse domínio da estrutura da língua, como a própria Dani disse. Então, no primeiro parágrafo, no terceiro período, se o menino não souber o que é o primeiro parágrafo do terceiro período, ele não sabe localizar o que, que o item está pedindo dele. Então, naquele lugar, ele vai conseguir refletir sobre as habilidades mobilizadas ali. Então é importante saber o que é um parágrafo, saber o que é um período, construir na redação parágrafos com pelo menos 3 períodos, frases curtas, 4 parágrafos, já que a gente tem 30 linhas aí, né, de escrita. Escrever o máximo possível, acho que é até interessante a gente falar do cálculo da redação do PAS, que é até diferente do Enem. Como você tinha perguntado pra gente a diferença do Enem, do PAS, do vestibular, sobretudo a forma de correção. Então, quanto mais você escreve, menos você erra, maior vai ser a sua Maior vai ser nota a na nota. redação do país. Exatamente. Então é importante também ficar ligadinho nisso, né? Caramba, é só sobre tudo isso, né? Só isso. Mas dicas importantes, né? Já deixo a dica aí, velho. Volta esse vídeo, assiste de novo, vai anotando. E uma última pergunta, uma pergunta mais pessoal, né? A gente está nesse momento da história que tudo é muito rápido, tudo é para ontem, tudo é em pequenas linhas e poucas palavras. E isso faz com que a gente leia menos, né? Pergunta, como é que essa geração, como é que nós mesmos, até a nossa geração também, a gente se reabitua a ler e ler, porque afinal, prova de língua portuguesa, e você já viu que matemática também, todas as matérias, leitura é importantíssima. Como é que a gente se reabitua? Quais dicas vocês dariam aí para quem tem dificuldade de pegar um livro e estar ali lendo, né? Ah, eu acho que o país ele já pensa nisso previamente também, porque antes ele selecionava mais romance, que são textos maiores, né, mais enxutos, e agora eles estão selecionando, por exemplo, contos, que são estruturas narrativas de menor extensão. Até para a gente poder se reabituar, conseguir criar um hábito de leitura, né, amiga? Até sonetos. Quantos sonetos temos aí? A maioria do Muitos sonetos no País primeiro um. ano, sonetos. São 14 versos, né? E isso não significa dizer que é simples, Uhum, né? Eu acho que um conto pode não ter a complexidade que tem um soneto camoniano, por exemplo. sem dúvidas. Mas se eu puder dar uma dica para leitura é hábito, não é fácil mesmo, como nenhum hábito é fácil de ser firmado, exercício físico, parar de fumar, parar de comer determinada coisa. Então, é hábito, né, gente? Ler uma coisinha por dia, né? Não tenta ler o livro inteiro. Se ler o livro inteiro vai ser ótimo. O TikTok tá aí também. Procurem. Eu acho que eu dava muito essa dica para os meus alunos. Procura saber um pouco no TikTok antes, vê um vídeo no YouTube antes, para você entender, e depois você vai pro texto. Uhum. Acho que o entendimento vai ficar um pouco mais fácil. É difícil você ter primeiro contato ali com Gregório de Matos, mas depois que você vai entendendo toda aquela estrutura, que dá aquele clique, caraca, o cara é um gênio. Esse clique que eu acho que é muito legal, assim, que vocês têm que buscar esse clique. Mas ele não é fácil, ele não vem, ele não pode vir fácil para muita gente. Só que a gente tem que buscar porque é gostoso demais esse clique, não é? Um Guimarães Rosa, né? É Guimarães muito Rosa. difícil, mas quando a gente entende, a gente se apaixona. É, Então, também daria uma dica de não se prender muito ao vocabulário, sim. porque senão a gente fica muito preso à palavrinha que a gente não sabe e acha que não é capaz de compreender todo o resto. Então acaba que lendo fluidamente, entendendo o contexto ali de produção da obra, da narrativa, por exemplo, de Guimarães Rosa, dá para ir adiante sem ficar tão biruta da cabeça por não estar entendendo o vocabulário. E aquela coisa, eu não começaria com Guimarães Rosa, embora eu já indiquei para alunos adolescentes e eles amaram, acharam incrível, mas eu começaria com Vidas Secas, o que que você acha? Um Graciliano Ramos, Sem um dúvida. livro mais curto, um livro impactante, o 15 de Raquel de Queiroz, um livro curto,
Um livro que tem uma narrativa bem fechadinha, super gostoso de ler. Intrigante, que Sim. prende a atenção. Precisamos dar chances, né? Não gostou de Graciliano, vai para Raquel de Queiroz. Não gostou da Raquel de Queiroz, vai para Machado de Assis. Um deles você vai gostar, né? Cara, muito bom. Chegamos ao final aí desse episódio. Guizão, Dani, brigadão demais pela participação e essas gente dicas que aí agradece. valiosíssimas, tá bom? É isso aí, Natália. Obrigado, Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Foi um prazer. Pode